Estamos iniciando a gravação de mais um vídeo para trazer uma palavra de Deus a todos aqueles que têm fome, que têm sede de Deus, que anseiam pela palavra genuína de Deus. E nessa oportunidade, eu quero trazer uma mensagem que Deus tem nos dado com este tema: como conhecer os enviados. O texto básico é João, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10, que nos diz que o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Introdução. Este verso 10 está dividido em duas partes. A primeira parte diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A segunda parte disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É por isso que Jesus disse em João capítulo 5, verso 40: e não quereis vir a mim para terdes vida? Em 1 João capítulo 5, verso 11, nos diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Parte 1. Como conhecer os enviados de Deus e como conhecer os enviados do diabo. Basicamente, existem dois tipos de enviados. Existem os enviados de Deus e existem os enviados do diabo. Senhor Jesus Cristo nos dá uma visão clara desses dois tipos de enviados em Mateus, capítulo 7, do verso 16 ao 20. No verso 16 ele disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? O verso 17 nos diz: assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O verso 18 diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. O verso 19 nos diz que toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. No verso 20 disse Jesus: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Parte 2. O que devem fazer os enviados de Cristo. O Senhor Jesus Cristo deu uma visão básica de duas coisas que os seus enviados devem fazer. Primeiro, pregar o Evangelho. E a segunda é libertar os oprimidos do diabo. Conforme Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, disse Jesus: e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos
expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Foi isto que Jesus também fez. Pois assim diz a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 8, verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Aqueles que o Senhor Jesus Cristo envia não é para tirar a vida de ninguém, mas é para anunciar que Jesus veio para dar a vida. Em João capítulo 5, verso 40, disse Jesus: não quereis vir a mim para terdes vida? E em João capítulo 10, verso 10, da parte B, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Letra B, pois quem veio para tirar a vida do homem foi Satanás, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10, na parte A. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Letra C, em Lucas 9, 52 ao 56 está escrito algo muito interessante. O verso 52 diz que Jesus mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. E no verso 53 diz: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. No verso 54 nos diz: e os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? No verso 55 disse Jesus: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. No verso 56, Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E em Lucas capítulo 10, verso 19, capítulo 19, verso 10, disse Jesus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em 1 João capítulo 5, verso 10 e 11 está escrito: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E no verso 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Parte 3. O que fazem os enviados do diabo? Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, os enviados do diabo basicamente fazem 3 coisas: roubam, matam e destroem. Conforme está escrito em João capítulo 10, verso 10, na parte A, dizendo que o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Todo pecado, toda desobediência à palavra de Deus está atrelado a essas 3 coisas:
a esses 3 princípios básicos, pois o pecado é a transgressão da lei. Assim diz a Bíblia, na versão atualizada em 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Parte 4. O que fazem os enviados de Deus? A pergunta é: como enviados de Deus, o que estamos fazendo no reino de Deus? As nossas palavras estão produzindo vida ou estão produzindo morte? Estão produzindo fé ou incredulidade? Estão abençoando ou estão amaldiçoando? Estão salvando ou estão condenando? Estão produzindo alegria ou estão produzindo tristeza? Estão construindo ou estão destruindo? Estão libertando ou estão prendendo, atando, amarrando as vidas? Estão libertando ou estão prendendo? Estão fortalecendo ou estão enfraquecendo? Estão sarando ou estão enfermando as vidas que falamos? A nossa palavra é a palavra de Deus ou é a palavra do homem? Em Romanos capítulo 1, verso 16 está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5 nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Conclusão: não temos, ou seja, nós temos que rever os nossos conceitos acerca do que estamos fazendo no reino de Deus. Observação: a palavra de Deus é a única que tem o poder, número 1, de dar a vida. Em João capítulo 6, verso 68, disse o apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Número 2, a palavra de Deus é a única que tem o poder para salvar os homens dos seus pecados. Em Romanos capítulo 1, verso 16 nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Número 3, a palavra de Deus é a única que tem o poder de libertar o homem, conforme João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Número 4, a palavra de Deus é a única que tem o poder de curar os enfermos, pois assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, no verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos,
e curou todos os que estavam enfermos. Número 5, a palavra de Deus é a única que tem o poder de santificar o homem, conforme disse Jesus em João capítulo 17, no verso 17, na sua oração sacerdotal em favor de seus discípulos, orando ao Pai Celestial. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e etc. Pois assim diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 6. Nós temos o compromisso, a responsabilidade, a obrigação, conforme 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Sim, nós temos a obrigação de anunciar que Jesus veio para salvar e para dar a vida eterna. Como disse Jesus para Nicodemos, um príncipe dos judeus, um mestre de Israel. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pensamento: nós estamos vivendo o evangelho que pregamos? Nós estamos pregando o evangelho que vivemos? Recebam a bênção apostólica todos os que permitirem esta palavra de Deus adentrar ao seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quero, antes de encerrar, fazer uma oração em favor de todos aqueles que estão assistindo este vídeo, quer seja a sua necessidade de salvação, que é a primordial, é a maior necessidade do ser humano, é de ser salvo, porque há uma eternidade que lhe espera. Existe uma eternidade com Deus, mas existe uma eternidade sem Deus. E o que foi traçado e que foi tratado nessa mensagem nos fala exatamente dos enviados de Deus e dos enviados do diabo. Os enviados de Deus têm um acesso e têm um lugar preparado no céu, mas os enviados do diabo têm também preparado para eles um lugar aonde está Satanás. Portanto, quero apresentar as vossas vidas diante de Deus em oração, interceder em vosso favor, para que Deus entre com providência divina, para trazer às vossas vidas a resposta daquelas perguntas que estão aí no seu coração, quem sabe por muito tempo, e nunca tiveram uma resposta positiva. Quero orar em favor de você que tem, quem sabe, estado envolto com problemas que não consegue resolver. Mas Jesus Cristo, qual recebeu todo o poder nos céus e na terra, é a resposta para as tuas perguntas e é a cura para as tuas enfermidades
e a libertação para a tua vida, e a paz para o teu coração aflito. Deus poderoso e maravilhoso, neste precioso momento, Senhor, quantas vidas vão estar assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra do Senhor, e com certeza, se tiver lugar no seu coração para ela adentrar, a partir de hoje vai fazer a diferença nas suas vidas. Olha para aqueles, Senhor, que têm andado perdido, sem Deus e sem salvação. Mas como o Senhor enviou a Jesus Cristo, o qual é o único que pode salvar o homem dos seus pecados, peço que tu entre com providência divina agora, Pai Santo, perdoando os pecados daqueles que agora, abrindo a sua boca e o seu coração após receber esta palavra, começam a confessar os seus pecados a Ti. Começam, Senhor, a pedir que o Senhor Jesus Cristo entre nas suas vidas para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Perdoa, Pai, os seus pecados. Purifica suas almas com teu sangue precioso. Escreva os seus nomes no livro da vida e dá a certeza da salvação e a esperança da vida eterna. Pai Santo, olha para aqueles, quem sabe, se desgarraram, se apartaram do teu caminho, viraram as costas para o Senhor, quem sabe por problemas, quem sabe por perseguições, quem sabe por dificuldades, quem sabe por não entender, Senhor, a mensagem do Evangelho. Mas diante dos confrontos da vida, diante dos desafios, das aflições que tem sofrido, que tem enfrentado, meu Deus, resolveram exatamente ao ouvir essa palavra, retornar a Ti, Senhor, humilhados, e pedir a Ti, Senhor, que perdoe seus pecados, e que reescreva os seus nomes no livro da vida, e que o Senhor lhes dê no seu coração a certeza da salvação, e a esperança da vida eterna. Olha agora, Pai Santo, para aqueles que estão acamados, quem sabe estão lá numa UTI, numa CTI, desenganado pela ciência médica, já moribundo. As notícias médicas da ciência são bastante desagradáveis, quem sabe desalentadoras, mas o Senhor, que é o dono da vida, e que veio para dar vida, e que veio para libertar os oprimidos do diabo, e que veio para sarar os enfermos, libertando da consequência dos pecados. Perdoa, Senhor. Faça com que agora a sua vida se aplume diante de Ti. Faça com que as suas vidas agora, Senhor, sintam-se livres e possam sentir, Senhor, o perfume, o bom perfume do conhecimento de Cristo. Possam sentir o refrigério do vento precioso do Teu Espírito Santo, entrando, Senhor, nas suas vidas, para varrer todo o lixo que Satanás colocou no seu coração e que lhes levou a abandonar ao Senhor. Ó Deus, entra com providência divina em favor de todos aqueles que estão caídos, e levante os que estão caídos. Em favor daqueles que estão moribundos já à beira da morte, pois Tu és a ressurreição e a vida, e o Senhor disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o Senhor diz também na sua santa palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
prometeste aliviar os cansados e oprimidos, e agora, Senhor, neste momento, muitos cansados, muitos oprimidos, muitos aflitos, muitos que estão sofrendo, estão vindo a Ti agora, Senhor Jesus, entendendo que Tu és a porta de escape, que Tu és, na verdade, o único que tem a solução para o seu problema, a cura para a sua enfermidade, a libertação para a sua vida, a paz para o seu coração aflito, a alegria para o seu coração triste. Estenda Tuas mãos agora, liberta todo aquele, Senhor, que está neste precioso momento, sentindo a Tua presença como eu estou sentindo aqui, Senhor. Tenho certeza que neste momento Teu olhar de misericórdia alcança, Senhor, essas vidas, porque Tu és um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Corta essas correntes satânicas, diabólicas e infernais, para pôr em liberdade os cativos, pois só o Senhor pode fazê-los. E nós oramos em nome de Jesus, que a Tua glória invada essas vidas agora, Senhor, e cada pessoa neste momento precioso possa sentir o impacto da Tua presença, possa começar a ver, Senhor, numa visão diferenciada, a visão celestial, a visão dos céus, uma visão de vitória, uma visão, Senhor, de consolação, porque Tu és o Deus de toda consolação. Estenda Tuas mãos de misericórdia. Confirma o milagre, Senhor, na vida de todo aquele que agora abrir o seu coração e também a sua boca e receberam a Tua palavra e creram, Senhor, que Tu entrou com providência divina em seu favor. E a partir desse momento, o que está caído se levante, o que está enfermo seja sarado, o que está oprimido seja liberto, o que está morto ressuscite, em nome de Jesus. É uma ordem daquele que nos enviou para dar vida ao morto. Como diz esse texto sagrado do capítulo 7, versos 7 e 8 de Mateus, que o Senhor os enviou, Senhor. O Senhor os enviou. O Senhor também nos tem enviado para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos, para dar vida ao moribundo, porque Tu, Senhor, está em nós e age através de nós para fazer a Tua obra e para glorificar o Teu santo, bendito e eterno nome. Nós oramos em nome de Jesus, dando-te a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque o Espírito Santo é do Senhor, a palavra é do Senhor, o servo que por misericórdia foi usado nas Tuas mãos também é do Senhor. Não temos nada que nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Não temos nada que nos gloriar, a não ser nas nossas próprias fraquezas. Não temos nada que nos gloriar, a não ser em Te conhecer, Pai Santo. É no nome de Jesus que oramos e Te damos graças. E a glória, a honra e o louvor damos a Ti. Amém e amém. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e nós vivermos, conforme Tiago, capítulo 4, verso 15. Amém.